Boa tarde para todos. Feliz aqui de estar com vocês. Eu acho que é um espaço que eu me vejo em casa, né? Eu acho que justifica muito o nome da nossa casa espírita e já tive a oportunidade de falar em alguns lugares e é muito interessante. Em primeiro lugar, eu me sinto à vontade na casa de Jesus, né? Eu vejo os rostos e me sinto muito à vontade. Isso me traz uma serenidade, né? E eu acho que é uma coisa muito característica, muito interessante. Eu também me sinto muito à vontade nas casas espíritas do 32º Seu, né? Quando eu vou no Antônio de Pádua, quando eu vou no Bezerra de Menezes, quando eu vou no Evangelho de Jesus, que é na Lapa, e na Lapa faz parte do nosso ser, né? E é muito interessante essa característica, né, de nós nos sentirmos afinizados, né, com esse Conselho Estadual de Unificação. E o assunto é de muita gravidade. Eu mesmo escolhi, não por acaso, e foi muito importante, muito aprendizado, e de ver ainda que tem uma caminhada muito longa, né? Até agradeço o Dudu, que também queria falar desse assunto. Ah, mas eu pedi, poxa, Catita, não dá para eu falar, e aí o Dudu conseguiu tolerar e, né, me liberou aí, e, gente, eu preciso muito dar sobre isso, né? E para começar, eu gostaria de fazer uma curta atividade. Essa atividade ela não tem o objetivo que ninguém responda, tá? É uma atividade para cada um pensar na sua casa, com o seu silêncio, né? Não é para responder, né? A proposta da reunião pública não é essa, que é o tolerômetro. Avalie sinceramente a situação e veja o quanto ela atesta ou não a sua tolerância. Então, eu vou colocar aqui algumas imagens, e cada imagem com uma frase. E cada um de vocês, eu também, nós vamos avaliar de 0 a 10 o quanto cada uma dessas situações fere, testa a sua tolerância. Então, quanto mais você se sente intolerante perante esta situação, maior é o número, de 0 a 10. Isso aí é de cada um, né? Então, vamos para a primeira situação. Quando alguém me fecha no trânsito. Ah, isso não é só para o motorista, não, tá? É para o cara que está lá no banco de trás, é para o copiloto, que vai lá e toca a buzina no lugar do motorista. Então, cada um avalia de 0 a 10. Próxima situação. Quando alguém me interrompe quando estou falando. Faustão não tem nada a ver com isso, né, gente? Então, e aí, de 0 a 10, o quanto que isso mexe com você, o quanto que isso te torna uma pessoa, mexe com a sua tolerância, né? Terceira, quando minha ideia não é aceita no grupo. Então, está aqui você, né, de vermelho, lutando para que a sua ideia, e aí, na verdade, sua ideia está totalmente contrária de praticamente todo mundo. E aí? Quarta situação. Ih, rapaz. Quando alguém questiona meu papel como pai ou mãe. E aí vem o pai, os avós, né? Ah, mas isso que você está fazendo, isso é aquilo. E aí? 0 a 10. Próximo. Rapaz, isso aí. Quando alguém fala mal do candidato que eu pretendo votar. Isso é uma coisa que não está nem em voga hoje em dia, né? Super de boa. De 0 a 10. Quando alguém desdém do que eu estou falando. E aí tem aquela conhecida imagem, fala com a minha mão. Que é o cúmulo do desdém mesmo, né, gente? Isso daí é super prático. Quando o ônibus que eu faço o sinal não para. Você está lá, embaixo do sol, o ônibus passou direto. Só você que levantou o dedo, né? Quando meu time perde, final do campeonato. Você vai lá na varanda, falar aquelas mensagens radiantes e solidárias perante o time adversário.
Então, tá aí, né, algumas situações para a gente já começar pela prática, né? E aí cada um pensa, né, como é que foi? Ficou muito no 3, ficou muito no 7, chegou no 10, ficou no 5. Dá até para fazer uma estatística, se você levantar, anotar tudo que você, todos os pontinhos, se você somar isso tudo e dividir pelo número de frases que apareceram, se não me engano foram 9, você vai ter a média, né, do seu tolerômetro. Então, é para a gente começar de uma forma mais lúdica, né? E um outro início que eu queria dar às reflexões é uma história desse livrinho aqui, tá? Ideias e Ilustrações, Chico Xavier, né? O espírito, são diversos espíritos, são diversas histórias, né? Essa história aqui é do Neio Lúcio, capítulo 33, resumindo bastante, é a história de um jovem que mora numa cidade pequena, na Idade Média, na Europa, no Velho Mundo, e é um jovem muito rigoroso, muitas dificuldades de lidar com as pessoas que pensam diferente, ele causava intriga em qualquer situação em que se via fragilizado, questionado. E uma das coisas que incomodava muito ele eram as falhas das prisões. Ele considerava os processos de julgamento muito fracos. Ele conhecia muitos casos de pessoas escapando da cadeia, e aquilo enfurecia ele, porque se a pessoa cometeu o crime, ela tinha que ser punida. Então, ele conversou com o magistrado da região, e o magistrado colocou, olha, considera o que você está colocando, mas, né, o importante nessa situação é muito mais as possibilidades de educação, né, dessas pessoas que estão nessa situação de prisão, né? Mas, mesmo assim, o jovem não se sente satisfeito e levanta um projeto de aperfeiçoamento das cadeias. Cria-se, então, muros, grades, câmeras, câmera não, desculpa, é da Idade Média, mas todo um processo de vigilância muito, muito cuidadoso. E o que acontece com esse jovem? Geralmente já pensa logo que ele vai se dar mal na história. Nada, gente. O rapaz fica rico, porque o sistema prisional dele é extremamente bem sucedido, porque ele é perfeito em manter as pessoas presas. O sistema prisional se aperfeiçoa naquela região e as cadeias lotam. E outras cadeias tão perfeitas quanto as dele também se multiplicam naquela região, naquele país. Até que, em certo momento da vida dele, ele, infelizmente, comete um pequeno vacilo, e aí, né, os amigos dele não falham em apontar e ele vai para a prisão. Logo que chega, já pensa logo nos procedimentos de conseguir escapar, só que ele, infelizmente, constata que aquela prisão que ele estava era a prisão que ele reformou. Era uma daquelas prisões do projeto de aperfeiçoamento dele. E, com tanta dureza na lei daquela localidade, ele vem a desencarnar nesse processo de prisão, né? E é um pouco disso, né, que nós vamos refletir quando a gente fala de tolerância, de julgamento, da necessidade do punir. É um assunto muito delicado. Eu mesmo não, o que eu vou colocar aqui são levantamentos, são reflexões. Quando a gente pensa em julgamento, a gente pensa também na necessidade de não deixar tudo liberado, né? Vem ao questionamento questões como o paradoxo da intolerância, a questão do nosso mundo ainda está no estágio atual pelo fato dos bons serem tímidos. Então, tem questões muito delicadas, né, que eu precisaria de mais um sábado para trabalhar. Então, vamos tentar focar no ponto da mensagem que fala da tolerância, né, de nós mantermos o que há de melhor em nós nesse processo. E a Joana, nesse capítulo deste livro, capítulo 5, ela começa falando da desumanidade nos processos de julgamento. Falta de humanidade, falta de carinho. E ela já começa, o segundo parágrafo desse capítulo, já é uma frase que, assim, tá bom, posso encerrar o estudo. Ela coloca assim: o problema do pecado pertence a quem o pratica. Posso encerrar, Luiz? Depois dessa, né? Eu acho que 12h14,
vamos cada um, né? Não, não posso. Né? Mas isso já resume muita coisa, né? O que a gente já ouviu falar, cada macaco no seu galho, né? Não é nesse sentido que a Joana coloca, né? De fato, alguns procedimentos precisam de corrigenda, né? Só que a questão que a Joana coloca é que o culpado, né, o criminoso, aquele que errou, ele já entra nesse processo de culpa, de autoflagelação. E a Joana coloca que no caminho natural das coisas, a própria culpa já desencadeia processos automáticos de reparação. Óbvio, no caminho natural das coisas. Né? Muito se fala, né, muito se condena em relação à culpa. Muito está em voga hoje em dia, né? Que não zero culpa. Não, a culpa tem uma etapa importante no procedimento do nosso crescimento, né? Nossa caminhada. Os grandes problemas é a exacerbação dela, o controle, o predomínio dela na nossa vida. Mas ela tem um processo, e a Joana vem falar, ela automaticamente leva processo de reparação, processo de reajuste. Nós nos educamos através desse impulso inicial da culpa. Então, ela já está justificando o problema do pecado pertence a quem o pratica. Só pelo caminho natural ele vai se reerguer. E aí a gente pensa, né, quando nós interferimos nesse processo ao lidar com o outro que está em falta, qual é a nossa contribuição? Nós estamos contribuindo com que esta pessoa consiga sua corrigenda, consiga se restaurar, se restabelecer. Mais um trecho do capítulo. Toda contribuição de impiedade, mediante julgamento arbitrário, gera, por sua vez, mecanismos de futura aflição para o acusador. E complicou, porque antes ela colocou que o problema do pecado pertence a quem o pratica. Mas aí, se a gente julga de forma impiedosa e arbitrária, agora somos nós que estamos entrando na culpa. E nós vamos precisar, pela culpa, entrar no processo de corrigenda. E fica num ciclo que não se acaba. Muitas das vezes, um ciclo de reencarnações nas posições de repressor e de vítima. E essas posições vivem em reencarnações de forma cíclica, até que alguém, pelo amor, desperta e não rebate pelo mal, encerrando esse ciclo de séculos. Né? Então, nós temos que pensar muito quando nós vamos agir perante a falta alheia que nos mostra, que nos aparece, quais são as consequências da nossa ação nesse momento. Um próximo trecho. Julgando as ações que considera incorretas no seu próximo, realiza um fenômeno de projeção da sua sombra em forma de autojustificação. Repetindo, quando nós, né, consideramos a falta do outro, nós realizamos um fenômeno, é difícil, por isso eu estou repetindo, um fenômeno de projeção da nossa sombra em forma de autojustificação, que não consegue nos libertar do impositivo das nossas próprias mazelas. Rapaz, esse parágrafo foi o que mais me impactou. Negócio complicado isso daí. Porque eu parei para pensar que essa é a gênese de diversos episódios de intolerância que nos acometem. Isso explica, né? Quando nós estamos julgando, nós projetamos, nós estamos colocando a nossa sombra e tentando justificar os nossos próprios erros. E aí entra, eu tenho um cantor que eu gosto muito chamado Jack Johnson, e numa das músicas ele fala "We are only what we hate". É uma frase muito pessimista, mas ela se encaixa numa música alegre, apesar disso, que fala que nós somos apenas o que nós odiamos. Discordo, né? Não é. Mas existe uma questão aí muito séria, que nós julgamos, muitas das vezes, aquilo que está no outro, porque é algo frágil dentro de nós. E, rapaz, mas aí vai mexer muito com a gente. Porque é um ponto que está mal resolvido dentro de nós. E aí a gente enxerga no outro e joga os macacos em cima da pessoa.
mas a gênese, a raiz disso é porque o outro está manifestando um aspecto, um comportamento, uma conduta de vida que é algo falho ainda em nós. E eu, particularmente, várias vezes, quando eu detectei isso na minha vida, eu me frustrei. Porque, poxa, eu estou tendo essa atitude justamente porque esse comportamento do meu companheiro é exatamente algo que eu reluto muito em superar dentro de mim. E um outro aspecto disso é em relação à fuga das nossas próprias responsabilidades, porque nós nos ocupamos muito em julgar, em falar das falhas alheias, né? Muitas das vezes eu estou numa conversa de bar, né, e começa a ficar um silêncio, eu falo brincando. E aí, gente, a gente vai falar o quê? Vai começar a falar mal de quem agora? Falo brincando, é claro. Porque, infelizmente, as conversações, o que mais se reina nas conversações é a fofoca. E isso, acho que eu já comentei, não sei se foi aqui na Casa de Jesus, que isso é explicado geneticamente, é um comportamento humano, né, muito importante para os agrupamentos das sociedades humanas nas etapas primitivas de Homo sapiens. Foi uma coisa muito importante. Falar do outro foi muito importante para agrupamentos sociais. Mas nós já vencemos esta etapa. Um comportamento genético desse não pode ser justificativo para nós mantermos a fofoca, o falar mal do outro, o julgar, porque isso nos faz fugir das nossas responsabilidades perante o nosso autoburilamento, nosso autoaperfeiçoamento. E aí nós temos a passagem clássica da Bíblia, do Evangelho de São Mateus, em relação a isso, né? A do cisco, a da trave, do vergueiro. Eu vou ler aqui, do Evangelho de Mateus. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão? O argueiro, né? O cisco, né? Uma partícula muito pequena. E não vês a trave no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como hás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. E é muito interessante, eu estava até no GEM, o Dudu estava comentando, né, e o grupo também estava comentando, num trabalho mediúnico, a prioridade é nós trabalharmos pela nossa renovação. Né? E tem muita relação com esse trecho, porque olha como é inteligente esse trecho. Tira primeiro a trave do teu irmão, do teu olho, do teu olho. E então, aí ele poderia continuar assim, ó. Então, beleza, você tirou a trave do teu olho, agora você vai lá e tira do teu irmão. Não é isso que ele falou, não. É muito mais importante. E então verás como hás de tirar. Nós não vamos tirar o cisco do olho se nós temos em nós aquela falha, e se nós não vencermos em nós isso, nós não saberemos como auxiliar o outro no processo de regeneração. Não vai saber. É o que nós vivemos falando sobre autoridade moral, hierarquia moral. Podemos corrigir uns aos outros? Podemos, mas antes é necessário esse processo de autoburilamento, senão nós não vamos saber o que estamos fazendo. E aí nós temos no mundo espiritual a hierarquia pela moral, pelo desenvolvimento espiritual. Não é pelo salário, não é pelo grau de estudo em determinado aspecto da vida. Daí há muita razão em relação a isso. Né? E em relação a isso, eu queria trazer uma música para a gente poder pensar, né, e nos sensibilizar de uma forma diferente. Se chama Olhos no Espelho, da Marielza Descarte. Passo além de mim, me atravesso e conheço ao avesso, ouço a minha voz, meu silêncio, desafio, canto hinos, vejo sombras
sombras vejo luz quando os meus olhos cruzam-se no espelho e as verdades saltam. Mesmo assim eu vou além, e atravesso e conheço do outro lado do avesso, lá também estou eu. E olha que essa música, olha quanta sabedoria essa música nos traz, né? Quando nós nos olhamos no espelho, nós detectamos, quando nós nos vemos, nós detectamos luzes e sombras. E esse processo é doloroso. É difícil. Precisamos enxergar o que há de luz em nós no processo de auto-amor, no processo da felicidade, da plenitude, mas, né, pela nossa condição de infantilidade espiritual ainda, precisamos dar muita atenção às sombras. E aí podemos fugir disso focando no outro, nas falhas alheias. Mas até no processo de julgamento, se for da forma equilibrada e correta, nós crescemos. Porque ao detectar a falta no outro, a primeira pergunta a se fazer é: e aí, como eu me porto perante essa mesma situação que eu enxerguei desse companheiro? Fazendo esse processo, nós vamos crescer muito em diversos aspectos. Então, Joana continua trazendo um contraste entre a tolerância como terapia pessoal e fraternal, compreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhe distende mãos para ele se soerguer. Então, por um lado, ela traz esse convite. Tolerância como terapia própria para o outro e para nós também estarmos em paz, estarmos com fluidos ao nosso redor que nos beneficiem, que a espiritualidade anterior possa trabalhar conosco. E aí trabalhar com o outro, estar com o outro, sempre no sentido de soerguer. Se a fala for no sentido de denegrir, complicou. E aí tem esse contraste dessa tolerância, por outro lado, né, o comportamento de acusar, como o texto diz, com propósitos escusos e vingança-prazer. Vingança-prazer. Nós podemos sentir o prazer em denegrir o outro. Isso nos alimentar, quando na verdade não está nos alimentando adequadamente. Quando todos merecem misericórdia, quando nós também merecemos misericórdia, em circunstâncias equivalentes. E aí uma das maneiras mais interessantes para nós calarmos essa fera que há dentro de nós, essa intolerância, aquele sangue que sobe, né? É justamente nós nos reconhecermos ainda nessa infância espiritual. Gosto de falar a palavra infância, inferioridade, caído. Gosto de falar na parte de infância porque é isso, né? Nós estamos aí galgando, mal ou bem já caminhamos, né? Temos algumas caminhadas. Se nós pararmos para analisar nossas fragilidades, nossos vícios, em que situações nós nos sentimos mais frágeis, mais dificuldade de lidar? Quais são os vícios que ainda insistem na nossa caminhada evolutiva? Quais são as sombras que ainda perduram em nós? Isto é, quais aspectos nós ainda precisamos trabalhar, precisamos iluminar? Quando detectamos isso, fica mais fácil, nós nos tornamos pessoas mais tolerantes, porque enxergamos no outro o irmão encaminhado como nós mesmos. As coisas ficam mais fáceis. A dificuldade, a falha do outro é a cruz dele. Ah, mas aquilo lá, por exemplo, a pessoa tem sérias dificuldades com dinheiro. Eu não tenho isso. Isso me torna uma pessoa superior, melhor, imbuída no julgamento desta pessoa? Não, porque o dinheiro é a cruz daquela pessoa.
é a caminhada dela, é a necessidade dela. Enquanto eu tenho cruzes, dificuldades a aprimorar, que a outra pessoa já superou na caminhada evolutiva dela, nas reencarnações, nos séculos. Então, todos somos irmãos em jornada evolutiva. Quando começamos a compreender isso, as coisas ficam mais doces, a caminhada fica mais leve. E um exemplo também que a gente tem muito na literatura espírita são as relações do mundo espiritual. Olha, André Luiz, eu fico bobo quando eu leio os livros de André Luiz, quando mostra as conversas entre as pessoas, as decisões, as relações. É impressionante. E por que lá é tudo assim, né? Aquelas palavras de André Luiz, o irmão ressaltou de forma edificante e nobre e jogou tais palavras, e aí vem aquelas frases lindas. Por quê? No mundo espiritual, na situação de erraticidade que nós vamos voltar a nos encontrar, né? Essa situação temporária para uma próxima reencarnação, no mundo espiritual não existem véus. Os pensamentos, os espíritos enxergam, ouvem os nossos pensamentos. Os espíritos sabem das nossas fragilidades, especialmente os mentores, os espíritos mais evoluídos. E como é que nós vamos ficar intolerantes? Vamos permanecer com essa intolerância toda? Quando está escancarado todas essas nossas fragilidades, vícios e sombras. Então, lá a situação é muito mais delicada. Muitas das vezes eu vejo o André Luiz sendo instruído pelos mentores das colônias, e aí surge uma dúvida, ou então até uma revolta pequena em relação o que aquele mentor colocou. O mentor, qual é a postura dos mentores? Ele já detecta o pensamento de André Luiz não precisa nem falar. E eles já falam com toda a humildade, com todo o carinho, para acalmar o coração de André Luiz, instruir. E geralmente o que acontece com o André, ele se cala envergonhado. Mas ele não foi diminuído, ele não foi pisado. Não foi necessário esse tipo de coisa. Será que a gente precisa esperar chegar a nossa desencarnação para nós concluirmos e cairmos na real e entrarmos nessas relações mais pacíficas? Como nos veremos obrigados a fazer no plano espiritual? E agora, como uma das etapas finais do estudo, então, vou trazer Jesus. O estudo é Jesus e tolerância, né? E na segunda parte do texto da Joana, ela vem trazer Jesus. Vamos convidar, então, musicalmente? Senhor, a fonte da vida, a paz esquecida em tantos momentos, faz de mim o teu servo, ó meu doce amado, mestre querido. Jesus é luz, é amor, um sol a brilhar, ameniza a dor. Mestre, em ti eu me aqueço, me mostro e te peço com ternura. Faz de mim um instrumento da paz e do amor em toda a terra. Jesus, tua luz me conduz a paz, que eu possa ver em ti um exemplo. Ó mestre do amor, que é todo esplendor, que é todo esplendor, a maior riqueza
que um homem pode ter é amar você, é amar Jesus, Jesus. Então agora nós convidamos Jesus, né? Chegou um pouquinho na casa de vocês? E aí? Nessa discussão, nessas reflexões, como é que nós podemos encaixar Jesus? Joana traz algumas reflexões. Primeiramente, ela coloca, e nós podemos lembrar isso com muita facilidade, né? Que Jesus era muito severo na educação dos que julgam. Várias passagens, né? Jesus não... Se ele se deparava com uma pessoa que estava julgando, especialmente de forma impiedosa, sem medidas de educação do outro, ele ia lá e chamava para conversa, não era? E até porque a Joana justifica, né? Existem instituições responsáveis para isso. Há cortes, há autoridades responsáveis por julgar os infratores, estabelecendo com instrumentos reeducativos. Não é da forma como aquele jovem da história que eu trouxe, que queria punir por punir para que aquele infrator sumisse da sociedade e fosse castigado. Né? Porque a própria Joana coloca, se as autoridades não seguem com medidas reeducativas para o infrator, ela também cai em erro grave. E nós vemos o nosso país recordista em população carcerária. Isso é algo muito grave. E não é algo apenas para nós ficarmos criticando políticos, porque os políticos refletem o povo. Se nós temos grande população carcerária, muitas prisões, significa que algo em nós isso se reflete. No julgamento excessivo, na condenação, na necessidade de castigar, e vários pensamentos voltam sempre a aparecer, fantasmas, como, por exemplo, o desejo do retorno da pena de morte. Fantasma que nós espíritas temos que lutar arduamente, com o espírito de justiça e de amor, é claro, para não cairmos, né, nesse julgamento errôneo. E aí Jesus ele plantava as sementes para que as pessoas pudessem se reerguer. O governador do nosso planeta veio para estar conosco e flagrava diversos comportamentos muito complicados. E a maior parte do evangelho da Bíblia mostra Jesus fazendo o quê? Porque, infelizmente, algumas pessoas focam na tal passagem que ele se encontra no templo e ele se exalta. Muitos focam nessa passagem. Jesus foi no templo, se exaltou perante aquelas autoridades e focam muito no fogo eterno. Não, porque está lá na Bíblia. Se o infrator vai queimar eternamente, nós também temos que ter esse espírito de justiça com as próprias mãos. Quando a maior parte, a esmagadora maior parte do Evangelho é de compreensão e de amor. Isso é Jesus. Isso é Jesus. É isso. E nós estamos aí, ó, chegando no espírito natalino. Vamos lembrar de Jesus. O que vai ser Jesus para nós nesse Natal? O que vai ser o Natal para nós em primeiro lugar? É mais Papai Noel ou é mais Jesus? Então, que a gente possa buscar, né, esse Jesus tolerante, amoroso. E próximo a encerrar a mensagem, Joana fala assim: a tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás, quando chegar a tua vez, já que ninguém é perfeito. Verdade, né? Nós vamos, amanhã eu devo cometer alguma falta, depois de amanhã também. É o nosso futuro. Nós não somos perfeitos. Não que eu queira errar, mas pelo meu estado espiritual, há de convir que isso vai acontecer. E aí, qual a medida emocional, qual o apoio que eu terei em merecimento
eu tô lendo o livro Obreiros da Vida Eterna. E muitas das vezes, né, é um livro que fala da casa transitória. É uma instituição, né, da região umbralina. Não é como o nosso lar, né, que é uma região um pouco mais afastada. Né? A casa transitória é uma instituição de socorro, uma região mais densa. Né? E André Luiz e os espíritos daquela instituição vão nas regiões ao redor para resgatar espíritos desencarnados em processos de desequilíbrio. E, gente, o trabalho de campo que André Luiz participa, para nós e para o próprio André Luiz, é muito difícil. Porque eles vão, um padre faz um pregamento lindo, uma pregação linda, comove, mas no final das contas não conseguem resgatar uma alma. Eles até lançam, porque eles se encontram num vale, né? E lá nas profundidades estão lá os espíritos desequilibrados. Né? E eles não conseguem resgatar porque existem espíritos ali muito endurecidos que impedem, que batem, que maltratam. E os espíritos superiores chegam até a lançar redes. Mas nem com isso, nem com a rede, eles conseguem capturar uma alma sequer. Por quê? Porque à medida que eles lançam redes, os espíritos malfeitores ficam açoitando os espíritos ali desequilibrados. E a própria mentora colocou, pessoal, vamos parar, não está dando, estamos causando mais sofrimento, e eles voltam. E aí, André Luiz volta extremamente entristecido. Quando para a mentora, olha como é a tolerância, olha como é a visão dela. Para ela, o trabalho foi maravilhoso, porque a pregação do mentor comoveu diversos corações, aquilo foi extremamente importante. E ela também justificou. Muitos desses espíritos que lá estavam sofrendo estavam acompanhados daqueles malfeitores porque elas causaram mal a eles. E aí nós pensamos, né, o que nós estamos plantando com os outros? Porque nós vamos resgatar isso em algum momento, seja bom, seja ruim. E, então, para fechar, eu pensei assim, diversos comportamentos que nós podemos ter para lidarmos melhor com as situações difíceis que se nos deparam, com as pessoas. Quando alguém falha ao nosso redor, muitas coisas podem ser feitas. Respirar fundo, muito falado, né? Isso é para aqueles, isso não tem nada a ver comigo, tá? Para aqueles que têm dificuldade de tolerar no início. Não responder se estiver se sentindo agitado. Reconheça o seu estado de espírito. Não é o certo para que você dê alguma resposta naquele momento. 10 minutos, você vai estar em outro estado de espírito. Vai ter outra condição de responder àquela situação. Questionar se também não incorreria no mesmo erro. Medir se aquela falta, de fato, é tão grandiosa assim. Aquela falta que eu fui testemunha é tão grandiosa a ponto de mexer tanto assim comigo? Será que é isso tudo? Lembrar que cada um tem a sua cruz, que ela falha é uma fragilidade, é uma sombra do outro. Eu tenho tantas. Verificar se na minha conduta eu incorro no risco de diminuir e humilhar aquela pessoa para que ela só se afunde mais. E, por último, questionar como gostaria que agissem com você se estivessem em pecado como essa pessoa. Eu acho que se nós escolhermos duas dessas possibilidades numa situação de falha do outro, no mínimo, nós vamos nos acalmar. Eu escolhi esse estudo, pedi a Kátia, né, Catita, para que eu exercitasse. E eu acho que eu não gosto muito de falar de testemunhos, né? Um pouco delicado falar isso em palestra, mas eu gostaria, peço a licença. Foi difícil, mas foi muito engrandecedor, porque eu me deparei com situações que eu me superei, eu fiquei muito feliz. Caramba, olha como é que é melhor, olha como é que é mais pacífico, olha como é que eu fiquei feliz. Eu só tolerei. Mas também houve situações em que eu não consegui. E aí eu me frustrei, mas eu me entristeci, só que eu parei para pensar, poxa,
O que eu consegui fazer agora foi detectar a minha intolerância. Isso já é uma etapa muito importante. E fica o convite para mim e para todos, para que possamos ser mais felizes, porque o que está tratando aqui é da nossa felicidade. Na medida que formos compreensivos, amorosos e tolerantes, nós seremos mais felizes. Que Jesus esteja conosco nessas escolhas e nesses pensamentos, na nossa caminhada.